Exercício 8, né? Nosso último exercício. É mais uma aplicação aí de física, tá? Em geral, essas curvas, elas descrevem caminhos, né? Feitos por partículas, a gente pode trabalhar assim. Então, é por isso que às vezes essas curvas são chamadas de caminhos ou trajetórias, tá bom? Essas imagens dessas funções vetoriais de uma variável são chamadas de caminhos ou trajetórias, tá bom? Então pensa o seguinte, você tem uma partícula que se move partindo da posição inicial r de 0, 1, 0, 0, e com velocidade inicial dada por 1, menos 1 e 1. Você tem aí dois vetores, o vetor posição inicial e o vetor velocidade inicial. Eu te falo que a aceleração dessa partícula, né, o vetor aceleração dessa partícula é 4t, 6t e 1. O que eu te peço? Determine a posição e a velocidade dessa partícula no tempo t. Tá. Quando a gente trabalha com o movimento de partícula utilizando funções vetoriais para modelar, né, o movimento dessas partículas, a gente sabe o seguinte: a parametrização da curva gerada pela partícula é a posição, a derivada dessa posição é o vetor velocidade e a derivada dessa velocidade é a aceleração. Então, se eu integrar essa aceleração, eu consigo a velocidade. Se eu integrar a velocidade, eu consigo a posição. Então é exatamente essa lógica que nós vamos fazer, tá bom? Então, ó, desde que a aceleração é a derivada da velocidade, então nós temos que o nosso vetor velocidade é a integral da aceleração. Só que como eu estou integrando indefinidamente, né, no final eu vou ter um vetorzinho c constante aqui que eu vou precisar determinar, tá bom? Mas aí lembrando que integral de uma função vetorial, de uma variável, é a integral de cada uma das suas funções componentes. Então você vai ficar com 4t quadrado sobre 2, 2t quadrado, 6t quadrado sobre 2, então você vai ficar com 3t ao quadrado, tá? E integral de 1 é t, tá? Então é componentes, primeira componente, segunda função componente, terceira função componente. Como estou integrando indefinidamente, eu preciso desse vetorzinho constante. Mas eu preciso saber qual é esse vetor constante. Para determinar esse vetor constante, nós vamos utilizar essa informação aqui, ó, que a velocidade inicial é o vetor 1, menos 1 e 1. Né? Se o meu v de t é esse vetor, então v de 0 tem que satisfazer essa relação. Então aí a gente consegue encontrar, né, que na hora que eu substituir o t por 0, vai zerar, zerou e zerou. Então vai sobrar só o c. Então c tem que ser igual a 1 menos 1 e 1. Tá? Então esse é o nosso vetor c. Então agora a gente sabe qual é a nossa velocidade. A nossa velocidade então é 2t quadrado mais 1. Né? Por quê? Porque essa função componente tem que ser somada com essa primeira componente do meu vetor c, ok? 3t quadrado, 3t quadrado menos 1, tá? Por quê? Porque essa segunda função componente tem que ser somada com a segunda componente do vetor c, tá? E por último, t mais 1. Por quê? Porque essa terceira função componente tem que ser somada com a terceira componente do vetor c. Então, esse daqui é o meu vetor velocidade. Essa é a velocidade dessa partícula. Então, metade do nosso problema já foi resolvido. E, obviamente, eu vou usar a mesma lógica, vou integrar a velocidade e vou encontrar a minha posição, né? Meu vetor posição. Então, ó, como a velocidade é a derivada da posição, nós vamos encontrar a posição integrando a velocidade. E aí, usando a mesma lógica que a gente usou anteriormente, eu vou encontrar, através da integral de cada uma das funções componentes do meu vetor v, né, parte das componentes do meu vetor r, que é a minha posição, porque eu ainda preciso descobrir o nosso vetor constante d. Lembra? Estou integrando indefinidamente. Tá? Então agora você vai
lá no t vai fazer t igual a 0 e vai se lembrar que a sua posição inicial é 1, 0 e 0. Então, essa regra que você encontrou, nessa posição que você encontrou, tem que satisfazer, né? Então, você precisa que o R de 0 seja igual a 1, 0, 0. Observe o seguinte, se você substituir por 0, o t, esse vai ser 0, vai zerar, e esse também vai zerar, porque todas as parcelas de cada uma das funções componentes dependem de t. Então, você vai sobrar somente com d. Então, novamente, o d tem que ser igual a exatamente esse vetor, para que a gente tenha que essa R de t satisfaça essa posição inicial. Tá? Então, aí, o que vai acontecer? Então, aqui nesse lugar, você vai ficar com 1, 0 e 0. Né? Ou seja, o d tem que ser igual à posição inicial, que é igual ao vetor i. Né? Então, você vai somar 1 na primeira componente, 0 na segunda, 0 na terceira. Então, essas duas vão permanecer iguais. E você só vai vir aqui nessa primeira função componente e somar mais 1. Então, aí nós encontramos a posição desta partícula. Tá? Nós encontramos a posição dela de acordo com o que a gente tinha. Então, primeiro a gente, a partir da velocidade, desculpa, a partir da aceleração, encontramos a velocidade. A partir da velocidade, encontramos a posição. Lembrando que é importante esses valores iniciais aqui, tá? É muito importante esses valores iniciais, porque são esses valores iniciais que garantem a unicidade do movimento dessa partícula. Tá bom? Porque senão você teria infinitas possibilidades. Se você não tiver essas condições iniciais, você tem infinitas possibilidades para esses movimentos. Por quê? Porque aí tanto o vetor D quanto o vetor C do outro slide, eles não serão determinados, serão deixados de forma genérica. E aí, para cada vetor constante, você vai ter uma posição, uma velocidade diferentes, né, com a mesma aceleração. Tá bom? Aí aqui eu fiz um esboçozinho, né, para vocês entenderem qual é essa partícula. Eu esbocei, inclusive, a parte dela que a gente não quer. Aqui é um instante dela em t igual a 0, né, então ela parte daqui, vai fazer essa curva, e esse daqui é o seu vetor velocidade, tá, com que ela sai, a velocidade inicial dela, tá bom? Só que essa curva, ela ainda teria uma parte aqui para trás que viria lá de baixo, tá bom? Mas o que nós queremos, a nossa posição, né, se a posição inicial é essa, então é simplesmente a parte onde ela não está tracejada, tá bom? E aqui o nosso vetor velocidade inicial.